Bom dia a todos, graça, paz e misericórdia que se manifestou nesta manhã para que Deus nos trouxesse realmente a alegria de um novo dia. Hoje, dando continuidade ao nosso segundo estudo sobre uma vida moldada pela graça, uma vida transformada pela graça, nós vamos falar ainda dentro do capítulo 12, versos 1 e 2, sobre uma mente transformada. Quero ler novamente com você, quando Paulo aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a dimensão da misericórdia de Deus, ela se manifesta, ela invade a nossa mente e nós passamos a entender, dentro desses 11 capítulos aqui do livro de Romanos, tudo aquilo que Cristo fez por nós, através até da loucura da pregação, através daquilo que não é nem sinal, nem sabedoria, mas é uma loucura de Deus, que mais é mais sábia do que a sabedoria humana. E aí então, através do Espírito Santo que nos ajuda a mortificar as obras da carne, e aí podemos viver plenamente para Deus, pois, como diz Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa mente foi transformada e agora nós não estamos mais sujeitos ao peso do pecado, ao peso da culpa. Então, a dimensão da misericórdia do Senhor vai invadir nossa mente e então nós vamos experimentar essa profunda e genuína transformação. Uma nova maneira de viver começa com uma nova maneira de pensar. Por isso, o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós precisamos entender que aí então nós vamos perceber aquilo que o Senhor fez por nós. E então ele diz assim, que nós possamos realmente, através da misericórdia do Senhor, nós nos apresentarmos realmente a Deus como esse sacrifício vivo, um sacrifício vivo e santo diante do Senhor. E é interessante que, se você analisar no Antigo Testamento, tudo que era oferecido ao Senhor, a oferta, o sacrifício, eles eram imolados, eles eram sacrificados, eram mortos. Mas o Senhor diz assim: você já estava morto, então eu dei vida para você. Agora ofereça essa vida para mim. Se entregue inteiramente para mim. Quando nós lemos ali em Romanos, no capítulo 8, versículo 7, diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Isso está na versão transformadora, né? Porque aqui diz assim, a mentalidade, né? A palavra mentalidade aqui, fronema, né? Tem a ideia de pensamentos, propósitos. Então, o capítulo 8, verso 7, nós podemos dizer assim: pois os pensamentos do homem, pois os propósitos do ser humano sempre está em inimizade com Deus. Então, por isso, Deus vai transformando a nossa forma de pensar, mas isso começa através da misericórdia, e a misericórdia me leva a me oferecer como um sacrifício vivo diante do Senhor. Então, a mente transformada, uma mudança radical de pensar. Então, através da mudança do pensamento, através dessa mudança, nós vamos também mudando a nossa forma de agir, de reagir. A nossa mente, alguém disse e fez uma comparação, que assim, a nossa mente seria como uma torre de controle de um aeroporto, né? E o que acontece ali pode beneficiar muitas
ações, muitas pessoas, as ações exteriores, e quem não tem controlado a sua forma de pensar acaba sofrendo. E se você observar, realmente, né, quando a gente olha em filmes assim, ou se você já viajou, no aeroporto tem lá uma cabine, um espaço que, diante do tamanho das aeronaves, do aeroporto, é uma sala pequena, mas dali tem todo o controle dos aviões que estão descendo, dos aviões que vão decolar, e assim vai, o pouso, decolagem, enfim, dali procede tudo. Né? E se houver algum problema ali, algum pane ali, realmente vai ser um caos. Os aviões não vão conseguir aterrissar, os que precisam decolar não vão, enfim. Então ele compara a nossa mente como essa sala de controle. Então muitas vezes nós estamos vivendo exteriormente num pane, e muitas vezes nós não conseguimos aterrissar, não conseguimos descansar, vivemos uma vida estressada, num corre-corre, porque a nossa mente precisa ser transformada por Deus. Né? E é interessante aqui, né, que em Romanos 12, 2, né, não vos conformeis. Né? Então, para que a nossa mente seja realmente renovada, eu não posso me amoldar ao sistema deste mundo. Por isso tem que ter essa transformação realmente da nossa mente. Eu preciso deixar Deus me transformar o meu pensamento. E aí, então eu vou poder experimentar. Então, perceba assim, podemos dizer aqui que nesse texto nós temos 3 palavras. Primeiro assim, não tome a forma do mundo. Depois, seja transformado. E aí, então você vai experimentar. Então essa é a lógica de Deus. Então não se amolde a este mundo. Então se eu estou me amoldando a este mundo, eu não vou ter a mente transformada e não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então muitas vezes nós não seguimos essa lógica de Deus. Então não se conforme, e aí então deixa Deus transformar a sua mente, e aí então você vai poder experimentar. Tudo isso nasce pela misericórdia, e a misericórdia nos leva a uma entrega, e essa entrega nos leva a uma transformação. Né? Quando J.B. Phillips, na sua texto do Novo Testamento, parafraseado, né, ele vai colocar, né, que essa expressão aqui, que nós vamos poder experimentar, ou seja, nós vamos entender como sendo o melhor que Deus tem para nós. Né? J.B. Phillips diz assim, que esse experimentar teria a ideia de uma demonstração prática, não é uma teoria. Esse experimentar é um experimentar literal, você vai entender a vontade de Deus. Porque, assim, um exemplo bem simples, né? Eu poderia dizer para você assim, olha, eu estou aqui com uma laranja, né? E essa laranja é docinha, essa laranja é assim, eu poderia dizer, essa laranja veio de tal lugar e tal. Tudo isso que eu falar sobre essa laranja, os adjetivos que eu puder trazer da laranja, não vai ser suficiente. Mas quando eu falo para você, olha, experimente essa laranja. Aí você, realmente é docinha, realmente é isso, aquilo, tal. Então, é isso, nós teremos uma demonstração prática para o nosso viver. Não é assim, eu acho, tem pessoas que têm uma ideia assim, eu acho que Deus está me chamando para isso, eu acho que Deus está me chamando para aquilo. Não, você vai ter uma demonstração prática daquilo que Deus fez. Há um pastor, né, e eu gosto muito dos seus estudos, e ele diz assim, se você tem uma experiência com Deus, você nunca mais esquece. Agora eu vejo muitas vezes pessoas que, eu não sei em que dia, em que hora, parece que foi assim, parece que foi assado. Se é vontade de Deus, se é um manifestar de Deus, realmente, irmãos, nós não esquecemos. Alistair Begg, então, ele diz assim, quando nossas mentes estiverem sobre a jurisdição, né, do Espírito Santo e a palavra de Deus, então as coisas acontecerão inevitavelmente como Deus pretende.
Ou seja, quando há uma junção, né? A tua mente, o Espírito Santo, ele está lá na sala de controle, junto com você, nos seus pensamentos. E ali junto também está a palavra de Deus, ali na sua mente. Você medita na palavra dia e noite. Há um trabalhar do Espírito Santo, há um trabalhar do Espírito Santo no teu espírito, na tua mente, no teu coração. E aí então você vai estar realmente diante daquilo que Deus pretende. Agora, se Deus não estiver lá no controle, na sala de controle dos teus pensamentos, do teu coração, nós, na verdade, estaremos nos conformando a este mundo. Então, nós vivemos tudo como cristãos, devemos viver à luz da palavra de Deus. Eu não posso me amoldar a este mundo, a esse sistema. O grande problema é que muitas vezes nós procuramos fora, aí no mundo, coisas que tentem preencher nossas vidas. Há alguns anos atrás, uma pessoa, eu perguntei para essa pessoa se ele poderia me ajudar, né? Era um pastor mais experiente, para que eu pudesse ter um bom desempenho na vida da igreja. Mas eu pensei que ele ia falar assim, olha, tem um livro que vai falar mais da presença de Deus, a questão do Espírito Santo. Eu imaginava isso. E ele então disse assim, olha, compre o livro tal, que é sobre gerenciamento e desenvolvimento de pessoas, e utilize essas técnicas gerenciais e assim você vai ter um desempenho, né, um alto desempenho. Né? E aquilo me frustrou, né? E eu fiquei pensando assim, será que eu não estaria me conformando a este mundo? Não é que não vamos utilizar algumas coisas, algumas técnicas, enfim, né? Mas eu não posso deixar de depender do Senhor. Eu não posso deixar a palavra do Senhor em segundo plano. Eu não posso fazer do Espírito Santo apenas uma força, mas eu tenho que entender que o Espírito Santo, ele é Deus vivendo em mim e ele vai me guiar a toda a verdade. Em Colossenses, no capítulo 2, Paulo, então, ele vai falar o que essa transformação e renovação da mente vai trazer para nós. Então perceba, não é uma renovação, mude o pensamento, troca o pensamento negativo por um pensamento positivo. Não. Paulo diz assim, olha, nós recebemos, no capítulo 2, verso 6, recebemos Cristo pela fé, então vamos continuar andando pela fé. No verso 12 do capítulo 2 de Colossenses, nós fomos sepultados no batismo. Agora, então, nós vamos viver ressuscitados pela fé no poder de Deus. E aí, então, no capítulo 3 de Colossenses 3:1, ele diz, se você ressuscitou com Cristo, busque agora as coisas que são do alto. Então esta é realmente a demonstração de que a nossa mente está sendo renovada. Não só quando buscamos as coisas do alto, mas quando nós aplicamos essas coisas, os princípios de Deus para as nossas vidas. Um dos textos que eu gosto é quando Nabucodonosor ele fica num estado de demência, e diz que haveria um período e ele precisaria aprender que o reino dos céus domina sobre o reino dos homens. Então, através da misericórdia de Deus, eu me entrego como um sacrifício vivo diante do Senhor. E aí, então, a minha mente é transformada. E aí eu vou perceber que eu tenho que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não é, como eu disse, eu quero enfatizar, não fazer coisas para Cristo, mas é fazer aquilo que Cristo assim o quer. E esse fazer nasce da minha experiência, do meu comprometimento com o Senhor, da minha visão de uma nova vida com o Senhor. Então, Paulo também, no versículo 3, aí do capítulo 3 de Colossenses, ele diz que nossa vida está escondida em Cristo. E num comentário sobre o que é esta vida escondida em Cristo, alguns autores dizem, estar escondido em Cristo, ou estar com a vida escondida em Cristo, significa que nossa história anterior, a velha vida, acabou. A nova vida com um futuro totalmente dependente e glorioso começou. Então, a nossa vida agora está escondida em Cristo.
Então há uma transformação, uma renovação da nossa mente, por quê? Porque a velha vida, a velha história acabou, agora nós estamos vivendo uma nova vida. Por isso Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Alistair Begg diz: deixamos de ter um cristianismo conceitual para ter um cristianismo experiencial. Passamos a ter um relacionamento real com Cristo. Por isso, o cristianismo é diferente da religiosidade aparente. Então, perceba, como o desenrolar vai acontecendo a partir do momento que o texto da palavra do Senhor vai realmente nos revelando que, por causa da misericórdia, nós nos oferecendo ao Senhor, não haverá conformidade com o sistema deste mundo, mas haverá uma renovação da nossa mente. E aí então nós entenderemos que Jesus é o Senhor, porque a nossa mente está sendo dirigida por Ele, através do Espírito Santo, e aí então há uma renovação da graça de Deus. E aí então, no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, Pedro diz o seguinte: por isso, firmem suas mentes e, como pessoas que sabem o que estão fazendo, deixem que todo o peso de suas esperanças repouse na graça que receberão quando Jesus Cristo se revelar. Vou ler novamente, porque eu estou lendo aqui na versão do J.B. Phillips. Então diz: por isso, firmem suas mentes e como pessoas que sabem o que estão fazendo. Então a nossa mente vai ter uma firmeza, porque nós sabemos o que estamos fazendo, porque o que nós estamos fazendo é dirigido e é guiado pelo Espírito Santo. Por isso, a nossa vida está escondida em Cristo. O Deus deste século não está nos cegando mais, porque nós não conformamos com este mundo, mas nós estamos com a mente renovada. Mas eu quero sempre enfatizar, perceba essa lógica de Deus. Reconhecimento da misericórdia e experienciar da misericórdia me leva realmente a compreender e me entregar inteiramente a Deus. Lembrando lá do William Bolt, Jesus tem tudo de mim, e aí então eu vou começar a não me conformar com o mundo e ter a mente renovada e aí então experimentar essa graça, a realidade da verdade do Senhor. Um autor diz assim: nós que já vivemos um pouco mais, vemos que o mundo está de ponta cabeça. Porém, muitos nasceram e vivem no mundo de ponta cabeça como sendo normal. E aí então me faz lembrar, ali, dessa caverna de Platão, que é um mundo das aparências, na qual as pessoas estão acostumadas a viver e as pessoas não queriam, vamos dizer assim, se aventurar para fora daquela caverna. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a viver no mundo de ponta cabeça e eles não conseguem enxergar que existe uma nova e uma possibilidade de um viver novo em Cristo Jesus. Então, perceba isso, no amor de Deus, nós seremos a cada dia transformados e renovados. Transformação da mente é algo importante, porque há um autor que diz assim: muitas vezes o cristão ele tem um coração renovado, mas ele continua pensando da mesma e velha maneira. Como nós já falamos, Tito ali agora, capítulo 3, verso 5, diz assim: não pelo mérito de alguma conquista moral nossa, mas pelo poder purificador de um novo nascimento e pela renovação do Espírito Santo. Aqui então Tito está dizendo assim, olha, que tudo isso, Tito não, a carta de Tito, que Paulo escreveu, nos diz isso,
que não é por algo que nós fazemos, mas é através do poder do Espírito Santo, do novo nascimento, dessa renovação que o Espírito Santo traz para nós. Então a nossa mente é renovada pela ação do Espírito Santo e então nós chegaremos à verdade, e a verdade que é Cristo. Então nós poderemos chegar, como diz Paulo, à estatura de varão perfeito. Paulo diz ali em Efésios capítulo 4, verso 13, a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcançaremos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Novamente eu estou citando J.B. Phillips, né? E um autor parafraseando, né, ali Salmo 1, versículo 3, ele diz assim, o primeiro versículo, né, na verdade, bem-aventurado aquele que através de Cristo não permite que o mundo o esprema em seus moldes. Bem-aventurado aquele que através de Cristo não permite que o mundo o esprema em seus moldes, ou seja, se amolde a esse sistema. É o que Paulo está dizendo, que através da misericórdia, através de uma entrega como um sacrifício vivo, a palavra de Deus passa a habitar em nós e somos influenciados pela palavra do Senhor a cada instante. E Ebert, um autor, ele diz assim, a transformação interior da mente é o único conservante contra a conformidade externa com o espírito desta época. Então, o único antídoto, o único remédio para que você não se conforme ou não tome a forma deste mundo, para que o mundo não adentre o seu coração, o seu lar ou até a igreja, é a renovação da mente. E isso é proporcionado pelo Senhor através do Espírito Santo, através da palavra, mas também através do reconhecimento que eu tenho de que a misericórdia do Senhor me alcançou, a misericórdia do Senhor veio para mim. Né? Também Provérbios capítulo 3, verso 17 diz, os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Então a vontade de Deus é absolutamente melhor, não há comparação. Por isso Paulo diz assim, olha, se você reconhecer a misericórdia de Deus e impulsionado pela misericórdia de Deus, você se oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor. E aí, então, esse sacrifício é santo, agradável a Deus, né? E é um culto racional, e então você não se conformará com este mundo. E aí, então você poderá ter a mente renovada e experienciar, experimentar, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que eu li Provérbios 3,17. Dentro dessa vontade de Deus, todos os caminhos do Senhor, diz aí Provérbios 3,17, são caminhos de delícias, veredas de paz. Ou seja, o caminho de Deus é saboroso, o caminho de Deus é aromático, o caminho de Deus é prazeroso, o caminho de Deus é de alegria, é de satisfação. Então, nós encontramos a real vida genuína, significativa, quando nós passamos pela renovação e transformação da nossa mente. Citando Alistair Begg novamente, ele diz, quando a misericórdia o agarrar, quando a graça o transformar, quando sua mente for renovada e o Espírito de Deus estiver trabalhando dentro de você, então você dirá, o caminho do Senhor é o melhor caminho. Por isso Paulo fala assim, entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Porque Paulo fala assim, eu fui crucificado para o mundo e o mundo para mim, quer dizer, não há condições, a cruz é o isolante, é aquilo que me impede de tocar no mundo, mas também o mundo não toca em mim. Então, quando essa misericórdia te agarrar, como diz Begg, aí então você vai viver uma vida inteiramente
nova. Há uma história que me chamou a atenção, né, nesse estudo, que ele fala, Berg, ele fala que ele conheceu uma missionária, e essa missionária, ou vamos dizer assim, na época eles estudavam juntos, né, e essa moça, ela quis então ser uma missionária, e ela se tornou uma missionária e foi para o Zimbábue, e ali ela trabalhou, né, na escola, né? E ele diz algo assim, eu quero ler, né? Ele diz assim: ela se formou 1 ano antes de nós. Ela foi para o Zimbábue e lá no Zimbábue ela lecionava uma escola missionária pentecostal. E naquela escola missionária, em 1974, aconteceu que houve um ataque terrorista. Eles entraram, atiraram nas pessoas ali na escola, mataram várias crianças. E os primeiros relatórios que surgiram diziam que havia uma jovem que havia sobrevivido, uma jovem professora havia sobrevivido. Mas quando o jornal saiu e aí a atualização das informações, chegaram à conclusão de que realmente a professora havia morrido. E aí então o que me chama a atenção nessa história é que realmente quando os seus pais, né, os pais desta moça, receberam os pertences dela, né, aquilo que havia sobrado e a filha havia falecido, nas coisas dela havia uma fita cassete, para você ver que isso faz um certo tempo. E ali então estava gravado um momento que ela estava cantando com as crianças. E ela cantava um hino, ou como antigamente nós chamávamos de corinho, né? E era baseado num texto de Filipenses, capítulo 1. E esse texto, que foi musicado, dizia assim: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, segurar sua mão e andar em seu caminho estreito. E não há paz, nem alegria, nem emoção, como andar em sua vontade. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Esta missionária, Mary, ela não somente cantou, mas ela viveu realmente sua vida, e o morrer foi lucro, porque ela morreu pregando a palavra, falando do Evangelho. Mas sabe o que motivou ela a ir para o Zimbábue, ainda jovem? Ela reconheceu que a misericórdia de Deus a alcançou. Então ela se ofereceu como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí então ela não se conformou com o mundo, ela teve a sua mente renovada, e aí então ela experimentou essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar. Gracioso Deus e Pai, agradecemos por cada exemplo que temos na vida de pessoas que, assim como a Mary, abriram um caminho para nós antes de nós, e eles, assim como a Mary, William Bolt, como Paulo e tantos outros, Senhor, ofereceram suas vidas como um sacrifício vivo ao Senhor. Nós oramos, Senhor, para que nós nos tornemos estes fiéis que realmente reconheçam a misericórdia e tudo aquilo que o Senhor fez, e que através disso venhamos a nos oferecer a Ti. Oramos, Senhor, para que nós sejamos realmente a cada dia mais comprometidos com a Tua pessoa, comprometidos, Senhor, com aquilo que o Senhor pensa, com aquilo que o Senhor deseja, Senhor. E aí então buscarmos fazer a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.